Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 29 de outubro de 2025, e nessa quarta-feira, né? E nessa noite nós estudamos essa obra, Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Essa obra maravilhosa. E nós estamos estudando o capítulo 6, Atitude Cristã. Esse capítulo é um capítulo muito importante, né? Um capítulo que trata de temas cruciais para todos nós, frente a tudo aquilo que nós estamos vivenciando, né? Atitude cristã. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, rogando ao Senhor que nos dê forças, que nos dê discernimento, inteligência, sabedoria, para que a gente possa, né, vivenciar difíceis que estamos vendo acontecer, né, assim à nossa frente, situações complicadas, mas sempre temos que nos lembrar que nós somos seguidores do Cristo. Nós somos seguidores do Cristo. E é ao Cristo que nós devemos seguir, aos seus ensinamentos. Então, nós convocamos todos, como já fizemos hoje no grupo, a orar. Orar muito, né? Orar muito, pedindo a Deus que tenha misericórdia, né? De todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão vivenciando momentos difíceis, orar pelas famílias, né? Que estão muitas em desespero, passando também por situações muito terríveis, e pedir a Deus que tenha misericórdia de todos nós, e que nós, seguidores do Cristo, continuemos em oração. O que nos cabe nesse momento é apenas a oração, rogando a Deus que tenha piedade de todos nós. Esse é o que cabe ao espírita, ao cristão, a oração, rogando forças. E o estudo do Evangelho, né, o estudo do Sermão da Montanha, é um estudo que vem esclarecer, abrir nossos olhos para essas verdades. Então, que prossigamos como cristãos em oração. Que Deus nos abençoe, que Deus ampare a todos que se encontram em sofrimento, em desespero, que não conseguem encontrar explicação para as coisas que estão acontecendo, que essas pessoas possam ser amparadas, envolvidas, esclarecidas. Que o Pai nos abençoe sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Nós estamos, como eu disse antes, estudando o capítulo 6, Atitude Cristã. Eu vou ler novamente o trechinho do capítulo 6, referente ao estudo, que está logo na abertura do capítulo 6, que diz assim: Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus,
nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. O nosso estudo de hoje trata desse trecho. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, ele está dizendo que nós não devemos jurar, que não devemos jurar de maneira nenhuma, tá? Nem, de maneira nenhuma. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem pela terra. Não se pode jurar pelo céu, nem pela terra. O céu é a meta. E essa meta nós ainda não alcançamos. O céu é a pureza. Então, nós não alcançamos isso. Então, não podemos jurar pelo aquilo que nós não temos. Né? Estamos longe de alcançar. Muito longe. A terra é o plano das conquistas adquiridas. É o campo de trabalho. É onde nos encontramos vinculados às necessidades atuais. Pode representar a libertação se estivermos dispostos a eleger Jesus como mestre, ou escravização, se seguirmos a Mamon. Ter Jesus como mestre é permanecer nas suas palavras, é amar. Então, nós não podemos jurar nem pelo céu, que é a pureza que nós ainda não alcançamos, nem pela terra, que é o plano das conquistas adquiridas. É o campo de trabalho. É onde nos encontramos vinculados às necessidades atuais. Então, essa terra não nos pertence. Então, não temos que jurar. Não é? Então, como ele diz aqui, ter Jesus como mestre é permanecer nas suas palavras, é amar. Aquele, né? Isso vem bem para o que a gente está vivenciando nesses dias atuais. Ter Jesus como mestre é amar. Amar a todos. Amar a todos. Sem distinção. Lembrando que todos nós somos o quê? Irmãos, filhos de Deus. Então, por sermos irmãos, não podemos dizer esse irmão presta, esse irmão não presta. Não nos cabe julgar. Podemos sim lamentar escolhas, lamentar, né? Tanta gente que tem oportunidades, mas que por livre-arbítrio, né? Equivocado, não aproveita as oportunidades. Mas não nos cabe julgar, né? E querer bater martelo. Lembrando, temos Jesus como mestre e precisamos permanecer nas suas palavras. Né? Então, o que nós temos que fazer? Amar. É só pensar assim, qual seria a atitude de Jesus nesse momento? Fácil a gente saber, né? Qual seria a atitude de Jesus nesse momento? E já sabedores, porque nós já sabemos a atitude de Jesus. Então, vamos o quê? Ele é o modelo. Vamos copiá-lo. Vamos fazer aquilo que o mestre faria. E aqui ele diz, nisto, é passagem, palavra de Jesus, está em João, quem quiser anotar, João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, ao olhar para nós e nos ver em oração, pedindo a Deus auxílio para aqueles que necessitam, buscando amar
a todos indistintamente, seremos identificados como discípulos de Jesus. Essa é a nossa atitude. E a terra é onde podemos exercitar esse amor. Então, ninguém pode dizer assim, Jesus pediu que a gente amasse. Mas aonde? Qual o meu campo de trabalho? Aonde eu vou amar? Está aqui a terra, aí, ó. Aí, a terra. É aqui na terra. Essa escola é uma escola. A terra é uma escola. A terra é uma oficina de trabalho. Né? Então, é nessa terra que é escola e que é oficina de trabalho é que nós vamos exercitar este amor. Porque o amor é algo que a gente tem que exercitar. A gente tem esse germe, mas a gente precisa o quê? Desenvolver isso. E aqui é onde nós devemos exercitar isso. Aí depois ele falou que nós não podemos jurar, né, de maneira alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque os cabelos de seus pés. Aí ele bota aqui, porque os cabelos de seus pés. Escabelo é um banco pequeno para descanso dos pés. É aquele apoio. Eu, no momento, estou sentada aqui na minha cadeira, mas debaixo da minha mesa tem os cabelos. Tem um apoio para os pés, porque aí ergue um pouquinho o nosso pé, né? A gente não fica com a perna tão arriada. Então, eu estou com meus pés aqui em cima de uns cabelos, que é um descanso dos pés. É como se fosse assim, uma espécie de estrado. Pode ser um banquinho, né? O meu é um de plástico que eu comprei, onde você bota o pé e fica mais confortável, né? Então, a terra é o escabelo dos pés do Senhor. É inadmissível imaginar o Criador sentado no céu, seu trono, com os pés sobre a terra a descansar. Tá? Essa visão deturpada de Deus não encontra mais espaço no tempo odierno, que é o tempo moderno, onde ciência e religião têm de caminhar lado a lado. Porque lá no passado, por que que Jesus diz, né? Porque o céu é o trono de Deus. Porque naquela época, Jesus tinha que falar de forma que as pessoas entendessem. Naquela época, os líderes não eram presidentes, não eram governadores, não eram senadores. Os líderes eram o quê? Reis, imperadores. Era essa nomenclatura que designava os líderes, né? Então, Jesus fala que o céu é como o trono de Deus, aí todo mundo. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que as pessoas não tinham um conhecimento muito elevado. Então, Jesus tinha que usar o que eles tinham ali, para as pessoas entenderem: o céu é o trono de Deus. Depois ele diz que a terra é os cabelos. Então, porque todo rei sentava no trono e apoiava normalmente os pés numa almofadinha, né? Essa era a visão que as pessoas tinham. Jesus usa esses termos. Fala, Alberto. Você levantou a mãozinha aí? Teu microfone está desligado. Aí eu não escuto. Teu microfone está desligado. Teu microfone está desligado. Tá desligado. Agora sim ligou, pode falar. Tá. Quando eu não jurei para Deus, para os céus, é não jurar para Deus. Eu juro, Deus, que eu faço isso. Agora, quando eu me refiro jurar para a terra, como é isso? Como é que eu poderia jurar para a Olha só, terra? ele diz, nem jure, ele diz aqui, ó, porque nem pela terra. Ah, a gente não diz. Eu juro pelas montanhas, eu juro pela terra, eu juro pelo mar, eu juro Ah, tá. Mas pelas coisas não é materiais. comum você jurar pela terra, Mas né? naquela época, É, isso é tá, daquela tá. época. Por isso que ele falou aqui que
Jesus usa esse termo, que o céu é o trono de Deus, que você não pode jurar nem pela terra, porque é os cabelos, porque era comum os ricos se sentarem confortavelmente, apoiando os pés, sobre cadeirinhas, mesinhas, apoios. Então, Jesus Isso. usava as figuras que existiam no passado. Hoje, que a gente tem um entendimento maior, ninguém vai imaginar. Jesus já não usaria esse termo. O céu é o trono de Deus. Porque hoje, como a gente tem uma visão mais ampliada, você não vai imaginar Deus sentado no trono. Mas nós ainda temos pinturas lá do Vaticano, em algumas igrejas, de Deus sentado, né, com um pano assim cobrindo as vergonhas. Não tem? Ele barbudo, de cabelo branco, barbudo, sentado no trono. Você não tem? Você tem essas imagens, porque era assim que as pessoas viam Deus. Um homem velho, cabeça branca, a tal do nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se eu sou assim, então Deus tem que ser assim também. Então a pintura é Deus sentado no trono. Você pode procurar. Se eu não me engano, essa pintura é do. Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele. Que pintou lá, a igreja lá do Vaticano. O nome dele mesmo? Miguel Ângelo da Vinci. E Miguel Ângelo, né? Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Então, ele tem a pintura lá da Capela Sistina. Deus sentado no trono, porque essa era a visão. Deus sentado no trono a comandar o mundo. Agora, hoje, Jesus não usaria mais essa figura, porque a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente não pode imaginar Deus como um rei humano, com aquela cara, e que ainda tem o dedo assim, né? Aquele dedo assim, né? Apontando. É você! É para você, não tem? É o Deus antropomórfico, com características humanas. Então, essa figura já não seria usada hoje. Por isso ele diz aqui, ó, é inadmissível hoje imaginar o Criador sentado no céu, seu trono, com os pés sobre a terra a descansar. Ora, o próprio Jesus falou assim: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Porque ele fala, é interessante que o Jesus disse assim: ó, meu pai trabalha até hoje, ele podia parar aí. Mas ele disse: ó, e eu trabalho também, tá? Que seu pai trabalha, eu tenho mais é que trabalhar. Aí, o que a gente vai dizer? Se Deus trabalha até hoje, Jesus disse que trabalha também, eu também tenho que trabalhar sempre. Não é assim? Porque Jesus falou, meu pai trabalha até hoje. Imediatamente ele colocou. Eu boto aqui porque está aqui, né? Se Deus está aqui, Jesus está aqui. Então ele falou, meu pai trabalha até hoje, mas emendou imediatamente. E eu trabalho também. Aí o que a gente tem que dizer? Meu pai trabalha até hoje, meu mestre trabalha até hoje também. E eu trabalho também. Se o Criador trabalha até hoje, se meu mestre trabalha até hoje, eu posso ficar parado? Claro que não. Claro que não. Então é inadmissível imaginar o Criador sentar no céu, seu trono, com os pés sobre a terra de descansar. Essa visão deturpada de Deus não encontra mais espaço no mundo moderno, onde ciência e religião têm de caminhar lado a lado. Então, Jesus, naquela época, usava algumas expressões fortes. Ele falava do inferno, não falava do diabo. Por quê? Porque aquelas pessoas precisavam ver essas expressões fortes. Hoje, se Jesus estivesse entre nós, ele já não usaria isso. Porque a gente sabe que não existe essa região espacial chamada inferno, né? Esse Satanás. Mas ele precisava usar. O discurso era adequado
ao grau evolutivo da população naquela época. Aí ele diz aqui, já foi dito que a meta final do espírito, nossa, é a perfeição. Já foi dito. Perfeição relativa, né? Vamos lá, lembrada que o máximo que nós podemos chegar é aonde Jesus chegou. Perfeição relativa. Aí tem gente que vai dizer assim: oh, meu Deus, está querendo dizer que a perfeição que Jesus chegou é relativa, não é absoluta, não é total? Estamos sim, estamos sim. Por quê? A perfeição absoluta só é de Deus. Só Deus tem a perfeição absoluta. O espírito, a criatura, e Jesus é a criatura, como nós, só podemos aspirar ao quê? A perfeição relativa. Senão a gente vira Deus. Né? Então ele diz aqui, já foi dito que a meta final do espírito. O que é Jesus? Não é um espírito? Como nós. É a perfeição. Perfeição relativa. Porque jamais, isso serve para todos os espíritos criados pelo Senhor, alcançará o absoluto que é Deus. E Jesus não fica triste da gente falar isso. Porque tem gente que fica, né? Meu Deus, isso é um anátema, isso é uma heresia. Muita gente foi para a fogueira por causa disso também. Por falar essas coisas. Graças a Deus não tem mais fogueira. Porque tem gente que ainda, espíritas, tem pessoas espíritas que não gostam de ouvir esse tipo de afirmação que Jesus tem perfeição relativa. Então, ele é o espírito puro. Sim, ele é o espírito puro. Ele tem a pureza que um espírito, uma criatura criada por Deus, pode alcançar. E a perfeição relativa, que é uma coisa, já é uma coisa extraordinária, né? Que a gente não pode nem avaliar, porque a gente nem sabe o que é isso. Essa perfeição relativa. Mas jamais alcançará a perfeição absoluta, que é Deus. Mas através dessa perfeição, que é relativa, voltará ele ao Pai, como Jesus também o fez. Então, nós, quando chegarmos à perfeição relativa, voltaremos ao Pai. Porque, olha só, do Pai saímos. Livro dos Espíritos, questão 115. Fomos criados simples e ignorantes. Do Pai saímos. Aí a gente faz um círculo, né? Ao Pai voltaremos. Só que voltaremos de forma totalmente diferente de quando saímos. Saímos simples e ignorantes, voltaremos o quê? Com a perfeição relativa. Como Jesus e todos os espíritos criados por Deus voltarão. Essa é a nossa caminhada. Sair das mãos de Deus e começar a empreender numa grande viagem. Uma grande viagem. Quanto tempo vai levar? Depende de cada um de nós. Essa é a tal pergunta lá do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Quando é que isso vai acontecer? Nem Jesus sabe, só o Pai. Nem Jesus sabe quando você, eu, vamos chegar ao Pai com a perfeição absoluta. Nem Jesus sabe, com a perfeição relativa. Nem Jesus sabe. Por quê? Porque isso depende de cada um. Né? Jesus sabe como é que nós começamos, que foi da mesma maneira que ele começou, simples e ignorante. Agora, quanto tempo vai durar a nossa viagem até retornarmos à casa do Pai? Nem Jesus sabe, porque depende de cada um de nós. Né? Então, ele diz aqui, assim como Jesus o fez. Quando isto acontecer, o céu será seu trono, nosso trono. Isto é, desde que se entenda céu
como campo operacional do espírito puro. Então, como nós vimos na aula anterior, o céu não é um lugar que se compra ou se vende, mas um estado da alma possível de se adquirir, desde que nossa ação seja coerente com o que sabemos, né? Então, esse céu, esse reino dos céus que está dentro de nós e que nós vamos o quê? Desenvolver, porque ele está lá em germe, no estado latente. Aí ele diz aqui, ó, o pé, né, porque os cabelos, a terra é os cabelos de seus pés. O pé é o membro encarregado de sustentar o corpo. É com ele que pisamos. E por questão de segurança, buscamos sempre um piso sólido para nos movermos de forma tranquila. Eu achei essa figura ótima. Porque o que a gente mais reclama, principalmente nós da terceira idade? Piso irregular. Não é? A gente não reclama muito do piso irregular? Por quê? Porque quando o piso é irregular, a nossa propensão à queda é muito maior. A nossa chance de cair é muito maior. Então, o nosso pé, aquilo que sustenta o nosso corpo, né, é com ele que pisamos. E, por segurança, eu tenho que procurar o quê? Um piso sólido, bem nivelado, para nos movermos de forma tranquila. Porque, como nós ainda somos espíritos perfectíveis, não vou dizer imperfeitos, né? Perfectíveis, buscando a perfeição, de vez em quando, o nosso pé é acompanhado de um tornozelo problemático. Eu tenho os dois. Então, como o tornozelo é problemático, quando a gente pisa, a gente não consegue sustentar bem o corpo. Não é assim? Então, nosso tornozelo, como o meu, como não é lá dessas coisas, eu já quebrei os dois, aí você pisa e não tem muita segurança, e aí qualquer coisinha você vira o pé e cai. Não é? Porque nós somos espíritos perfeitíveis. Então, nossos tornozelos, quase todo mundo que eu conheço tem um inchadinho no tornozelo. Não tem aquele tornozelo bem delineado, né? Eu, às vezes, ando pela rua olhando os pés, assim. Vejo, a maioria tem um tornozelozinho bichado. Não é? A maioria das pessoas que chega à terceira idade, e tem uns que já bem novo também. Tem gente com 30 anos que já está com o tornozelo bichado. Mas a maioria, quando já chega a certa idade, o tornozelo está bichado. E se o tornozelo está bichado, o pé não tem muita segurança. Aí qualquer coisinha tu torce o pé, aí tu cai. Porque o pé não consegue sustentar o corpo, aí você cai. Então, já sabendo disso, que o pé anda, tornozelo, que é meio problemáticozinho, você o que faz? Procura andar onde? Num lugar plano, para o risco de queda ser menor. E mesmo assim você torce o pé de vez em quando. Né? De vez em quando você olha para o que não deve estar olhando, e aí você faz o quê? Em vez de olhar para o chão para ver se está legal, você olha para outras coisas e quando vê, ó, pima, você tropeça e cai. Né? Então, eu achei muito interessante essa figura aqui. Ao dizer o Cristo, quem disse foi o Cristo, que a terra serve de escabelo para Deus, devemos entender, não Deus no sentido de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como está a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, mas como as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Então, quando ele diz que a terra serve de escabelo para Deus, não devemos pensar no Deus, inteligência suprema, e sim das inteligências agregadas ao Senhor, que são o quê?
os espíritos puros que trabalham para o Senhor, com o Senhor. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou lá no Evangelho de João, que é o último evangelista, quando ele diz mais ou menos assim: no princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. O verbo são as inteligências divinas agregadas a ele, Deus, em processo de comunhão indescritível. Por isso que João diz: no princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, porque eles representam Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então, essas inteligências divinas, essa falange de espíritos crísticos, desses espíritos, né, que trabalham junto a Deus. Lembra que nós já estudamos que esses espíritos se reuniram já 2 vezes e planejam uma terceira reunião? Lembra que nós falamos isso outro dia? Que Emmanuel diz que essas inteligências divinas, que são os Cristos, já se reuniram 2 vezes. A primeira vez para planejar a formação do planeta Terra. A segunda vez para planejar a vinda do Cristo. E estávamos planejando uma terceira vinda. Não sabemos se já aconteceu ou se ainda vai acontecer, né? Então, essas inteligências divinas que são chamadas verbo. Então, quando ele diz assim, quando Jesus fala que a terra serve de escabelo para Deus, devemos entender não o Deus da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas como as inteligências divinas a ele agregada. Esses espíritos crísticos, né? Em processo de comunhão indescritível. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É assim que entendemos a narrativa bíblica quando afirma: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus é só um, e sendo assim, não pode ser tratado da primeira pessoa do plural, tá? Na primeira pessoa plural, conforme expressa a palavra, façamos. Então, olha o que ele diz aqui. Olha esse ensinamento de Jesus. Aí a gente começa a entender, meu Deus, agora eu começo a entender as palavras de Jesus. Olha o que Jesus falou aqui, que está lá, em Gênesis 1, 26. A cada dia a gente se surpreende mais. Olha aqui. Façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Eu vou até pegar a Bíblia, né? Isso aqui, gente, João não é Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu vim aqui. Está assim, na Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Deus disse: Moisés, e tudo que fala, ele tem que dizer que é Deus. Por quê? Para que dá consistência para aquele pessoal que ouvia. Então ele disse assim: Deus disse:
façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança. Ora, olha o que o Cláudio Fajardo chama a nossa atenção aqui. Deus é só um. Ele é só um. Sendo assim, não pode ser tratado da primeira pessoa do plural. Porque a primeira pessoa do plural, o pronome da primeira pessoa do plural é nós. É nós. Se Deus é absoluto, nós podemos usar o pronome nós para Deus? Não, não, não podemos. Não podemos usar esse pronome. Então, ele diz aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é só um. E sendo assim, não pode ser tratado na primeira pessoa do plural, que é o pronome nós. E nós façamos, conforme expressa a palavra façamos. Esse verbo está flexionado na primeira pessoa do plural. Dessa forma, o homem foi feito à semelhança de quem? De quem? Do verbo. Quem são o verbo? É a falange de espíritos crísticos. É a falange dos espíritos superiores. Superiores não, espíritos puros, né? Puros. Aqueles que ele diz aqui, ó, que estão em processo de comunhão indescritível com Deus. São as inteligências divinas. Aqueles que ajudam o Senhor a construir as constelações, os planetas. São os engenheiros estelares, não é? Jesus são espíritos puros. Porque todos eles, um dia, tiveram corpo material. Não foi? Alguém acha que algum espírito crístico foi algum dia criado? Crístico? Questão, volto a ela, 115 do Livro dos Espíritos. Isso aqui serve para todo mundo. Não tem exceção. Serve para todo mundo. Deus criou todos. Ele não disse assim, Deus criou todos os espíritos que nasceram na Terra. Todos os espíritos que nasceram em Júpiter. Todos os espíritos que nasceram no nosso sistema solar. Não. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Todos. Então, ele diz aqui, façamos o homem a nossa imagem. Nossa de quem? Das inteligências divinas agregadas ao Senhor. Desta forma, o homem foi feito à semelhança dos espíritos superiores, arquitetos maiores que auxiliam o Pai na construção dos mundos. Explicou ou não explicou essa história? Explicou. Nós fomos criados. E não a semelhança de Deus. Porque aí o pessoal começa... Aí o que fizeram? Botaram logo 2 braços, 2 pernas, uma cabeça em Deus. Deram a Deus ao corpo humano. E é o que está por aí. Até hoje. Então, muito claro isso aqui. Isso, para nós, espíritos perfectíveis, é uma revelação. Para nós, é uma revelação. Pelo menos para mim, foi uma revelação. Juntando com o que eu já tinha estudado com o João lá. E recomendo aqui, alguns já até tinha recomendado antes,
Que aí a gente vai fazendo o link, tá? Eu, quando vou estudando, vou fazendo o link. Isso aqui, Ô, ó, Rose, Evangelho de João, volume 1, Haroldo Dutra Dias. Ele discute maravilhosamente esse capítulo 1 do Evangelho de João. Fala. quando ele fala façamos, né? É um grupo de espíritos superiores, né? E que, no caso, são co-criadores com Deus. Deus é o Senhor mesmo, o Criador, mas eles Exatamente. são co-criadores. Ele tem seus co-criadores, como nós também somos co-criadores em nível menor. Eles são co-criadores em nível maior. Nós somos co-criadores em níveis menor. Não somos? Nós não criamos corpos para os espíritos reencarnarem? Nós não criamos o que nós temos aqui? Nós somos co-criadores em nível menor. Jesus é um co-criador em nível maior. Então, nós somos Que são os Cristos, né? os Cristos, os Cristos. E dentre os Cristos há também o quê? Degraus entre os Cristos, né? Há degraus. Porque o Cristo que foi criado há bilhões de anos antes de Jesus tem mais experiência que Jesus, né? Porque tem Cristos que foram criados bilhões e bilhões e bilhões de anos antes de Jesus. Então, deduz o quê? A inteligência. Aí eu penso, eu um dia serei Cristo. Quando eu for Cristo, eu serei o Cristo com o mesmo conhecimento do Cristo que veio da Terra? Claro que não. Porque ele vai estar bilhões e bilhões e bilhões de anos acima de mim. Porque foi criado bilhões e bilhões de anos antes de mim. E isso não diminui. Eles não se sentem afetados por isso, não. Tá? É um processo natural, gente. É um processo natural. Então, é o que ele diz aqui. Então, dizendo que a Terra serve de escabelo, de apoio, né, para estas inteligências gloriosas, Jesus confirma a lei de evolução, tão bem explicada pela doutrina espírita. Isto é, estes co-criadores, aí, Alberto, têm o campo operacional para o bem, que é o céu. Como trono, eles trabalham para o bem, para nos ajudar a encontrar esse bem maior. Mas adquiriram esta condição de co-criadores trilhando pelos caminhos necessários das múltiplas existências, ou seja, estruturaram-se ou tiveram como piso a Terra ou qualquer outro orbe que tenham feito sua evolução. Olha aí. Por isso que ele diz que a Terra serve de escabelo para as inteligências gloriosas. Porque elas, como nós, tiveram múltiplas existências, trilharam caminhos necessários num processo educativo. Elas foram se estruturando e tiveram como piso a Terra, não sei, mas outros orbes, que hoje talvez nem existam mais. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Vamos dizer que nós tenhamos tido nossas primeiras encarnações aqui na Terra. Então, um dia eu poderia dizer que a Terra serviu de escabelo para os meus pés. Entendeu? Para apoiar meus pés nas minhas primeiras caminhadas, nas minhas primeiras reencarnações. Terra orbe, entendeu? Então, a Terra, ou qualquer outro planeta, serviu de escabelo para os pés das inteligências gloriosas. Foi por onde eles começaram também a caminhar. Porque, como diz a questão 115, se fomos criados todos simples e ignorantes,
Todos eles tiveram que viver do orbe. Um orbe que talvez não exista mais, mas tiveram, né? Foram crianças espirituais. Por isso que ele disse, escabelo para os pés, querendo nos mostrar isso. Eu achei essas explicações aqui fantásticas, fantásticas, sabe? Muito, muito esclarecedora. Então, esse céu, essa pureza que eu ambiciono e sei que um dia eu vou alcançar, então eu não posso jurar por ela, porque eu não tenho. Eu ainda não a conquistei. Como é que eu vou jurar por alguma coisa que eu não tenho? Isso é leviandade, não é? Eu juro que se você fizer o que eu quero, eu te dou aquela Ferrari 2025. Eu tenho Ferrari para dar, então eu estou jurando falso. Estou prometendo algo que eu não tenho para dar. E nem pela terra. Se eu ainda estou aqui, usando a terra como apoio para a minha caminhada evolutiva, eu posso jurar por ela? Claro que não. Claro que não. Eu ainda estou na caminhada. Então, é o que ele diz aqui. Né? Então, esse trecho aqui foi altamente esclarecedor. Altamente esclarecedor. Para quem gosta de estudar o Evangelho, foi perfeito. Aí eu trouxe aqui o nosso livro, né? O Segredo das Bem-aventuranças, José Lázaro Moberg, que nos apoia, quando ele vai falar mais um pouquinho sobre isso. Né? E ele diz aqui, a Terra, com letra maiúscula, planeta, é local onde utilizamos nossa encarnação para, através de nossos esforços, olha o trabalho, né? Olha o trabalho aí. Eu trabalho até meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, tá? Então ninguém veio aqui para ficar de perninha para cima. Então, a Terra é local onde utilizamos nossa encarnação para, através de nossos esforços, buscarmos o aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, colocarmos-nos em condições de suportar a parte que nos toca da obra da criação. Conforme ensinaram os interlocutores de Kardec, o objetivo da encarnação é levar o espírito à perfeição. Não é isso que Kardec ensina? O objetivo da encarnação é a evolução. Atente-se, todavia, que esta perfeição é relativa, pois a perfeição absoluta só pertence a Deus. Caso contrário, todos chegaríamos à condição de Deus, o que é impossível à medida que crescemos em espírito. Alinhamo-nos com a sabedoria divina. Conquistando este aperfeiçoamento, o céu será também nosso trono. O céu é essa pureza, essa perfeição. O céu será o nosso trono, né? Aí ele diz aqui, conquistando esse aperfeiçoamento, o céu será também nosso trono, ou seja, nossa morada espiritual. Porque quando a gente se torna espírito puro, a nossa morada vai ser onde? Entre os espíritos puros. Né? E teremos descanso. Opa, descanso, sintonia. Esse descanso no sentido de sintonia para as nossas ações. Estamos aqui. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. A terra é o escabelo, é o banquinho, né? Em que devemos laborar para alcançarmos o céu interior. A terra é esse orbe aonde nós encarnamos para trabalhar, tá? Para trabalhar até alcançarmos esse céu interior. O meu pai trabalha até hoje e o meu mestre trabalha também. E eu vou buscar o quê? Seguir o meu mestre e também trabalhar. E assim a gente faz.
E, através desse trabalho, na terra onde eu fui colocada, eu vou buscar alcançar, através do trabalho, o céu interior, que é a pureza total, a sintonia com a espiritualidade maior. Muito claro, né? Muito claro para todos nós. Voltando aqui para o nosso Sermão da Montanha. Ele diz aqui: nem por Jerusalém a gente também não pode jurar. A palavra Jerusalém significa lugar de paz. Lembra uma passagem do Evangelho que fala que é a parábola do bom samaritano. Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. Não é assim que conta a parábola do bom samaritano? Seguia um homem pela estrada de Jerusalém para Jericó. Deixa eu só pegar aqui um instantinho. Quando falo assim as coisas, eu gosto de... Principalmente quando a ideia chegou agora. Então, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui rapidinho. Parábola do bom samaritano. Do bom samaritano. Vamos lá. A parábola do bom samaritano, deixa eu pegar ela aqui. Ela está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Vou pegar aqui rapidinho. Lucas, capítulo 10. Não, capítulo 10. Lucas 10. Rapidinho. Vamos lá. Versículo 25 a 37. Aí diz assim: um homem descia, está aqui, ó, parábola do bom samaritano. Ele aqui começa, capítulo 10, ele começa do versículo 29. É que eu quero o início. Por isso, vai do 29 ao 37, né? 29 a 37. Mas eu vou pegar o início. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: ah, não, e quem é meu próximo? Jesus retomou. Aí Jesus começa contando. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Então, capítulo 10, versículo 29 e 30. Vamos colocar aí. Capítulo 10, né? Versículo 29 e 30. Lucas 10, 29, 30. Que a gente está tratando aqui de Jerusalém. Então, ele diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Então, quando ele diz um homem descia de Jerusalém a Jericó, ele botou Jerusalém aonde? Vamos lá, Alberto, me ajuda aí. Se ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, aonde é que ele botou Jerusalém? Na parte superior Na parte superior. Na parte e superior. Jericó na parte inferior. Então, Então, ele está querendo dizer o quê? Esse homem, fazer comércio. Esse homem ia fazer comércio. Ele ia comprar, ele ia buscar as feiras de Jericó. Que Jericó era uma cidade com muitas feiras, muito comércio, muitas coisas materiais. Então, Jericó tem essa ideia de materialidade, que era uma cidade onde os comerciantes iam fazer suas compras. Então, imagina, né? Uma cidade onde tinha aquele fervo, né? Do dinheiro, do comércio. Então, Jericó representa assim,
ambiente materialista. E Jerusalém, a coisa mais espiritualizada. Então, o homem descia de Jerusalém para Jericó. Tanto que ele foi assaltado e levaram o dinheiro dele. Ele ia levando dinheiro. Então, isso aqui, não jure nem por Jerusalém. A palavra Jerusalém significa lugar de paz. Cidade situada a 50 quilômetros do mar Mediterrâneo. É onde se situava o templo construído por Salomão. Era o centro das cogitações religiosas ao tempo de Jesus. Então, o centro das cogitações religiosas, não das cogitações comerciais. Assim, retirando o espírito da letra, Jerusalém pode ser entendida não como uma cidade apenas, mas como centro de nossos anseios e conquistas espirituais. Então, Jerusalém é o centro de nossos anseios e conquistas espirituais. A Nova Jerusalém deixa de ser uma cidade física. Gente, é a Nova Jerusalém, tá? Não é a Jerusalém de hoje. É a Nova Jerusalém. É o anseio das minhas conquistas espirituais. Olha a palavra aqui. Vamos analisar palavras. Mas como centro de nossos anseios. Quando eu digo assim, eu tenho anseio disso, disso, aquilo, significa o quê? Me ajudem aí os universitários. Denise, quando eu digo eu tenho anseio de tal coisa, Denise, o que significa isso? Se a Denise está nos ouvindo aí. Se a Denise não está... Joana, o que é ter anseio de alguma coisa? Desejo de possuir algo, não. Que eu ainda não tenho. É. Entendeu? A É Joana meta, né? Uma meta. é uma meta. Por isso que é a Nova Jerusalém. Não é a Jerusalém que está lá em guerra com Gaza. Entendeu? É a Nova Jerusalém. É o centro das cogitações religiosas. Né? Não é uma cidade física, mas é o centro de nossos anseios e conquistas espirituais. Eu anseio fazer isso. Eu ainda não tenho isso. Eu ainda não fiz essa conquista. Eu estou trabalhando para obtê-las. Então, é a Nova Jerusalém. É o centro de nossos anseios e conquistas espirituais. A Nova Jerusalém deixa de ser uma cidade física a ser construída para ser uma personalidade a ser edificada com base no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? É algo Agora, Rose, também é usado muito o termo Jerusalém Celeste, né? também Jerusalém Celeste. Porque Jerusalém Celeste é onde estão os espíritos superiores, É, puros. é exatamente isso. Esses anseios espirituais. Eu quero estar junto com eles. Eu quero conquistar a minha Jerusalém. Entendeu? Então, o que é isso? Uma nova personalidade que eu estou construindo. É O algo que meu estado de pureza, né? é a minha transformação. Então, é uma coisa que acontece de hoje para amanhã? Não. É paulatinamente. Por isso que Jesus disse: o dia que isso acontecer, nem eu sei. Porque é a história de cada um. É a história de cada um. Depende de quem? De cada um. Das escolhas que eu fizer. Se eu estou seguindo ou não
o modelo e o guia que Deus nos presenteou. Nós estamos vivendo agora uma oportunidade disso. Como eu vou encarar tudo isso daí? Está acontecendo aqui na nossa frente. Como aquela individualidade ainda presa aos rancores do mundo, ou olhando para Jesus e seguindo o exemplo dele? Entendeu? É assim. Aí eles aqui, jurar por Jerusalém é comercializar valores que são não objetos de troca ou favor, mas frutos de conquista realizada nos tempos. Então, se eu juro por Jerusalém, eu estou jurando por conquistas que eu ainda não fiz. Eu estou comercializando valores, porque todo juramento é uma troca, né? É uma troca. Você me dá isso que eu juro que eu te dou aquilo. Eu estou comercializando valores, frutos de conquista que ainda está para ser realizada, que ainda está para ser obtida nos tempos. Os valores santos da alma não podem ser tidos à conta de frivolidades, por serem vaso sagrado da intimidade de cada um. Isso é tão sagrado que eu não posso tratar disso de forma efêmera, jogando em juramentos que eu não vou cumprir, frívolos. Por isso, aquele que é a virtude, quem é a virtude em pessoa? Jesus, né? Por isto, aquele que é a virtude feito visível nos alertou: não jureis nem por Jerusalém. Jesus é a virtude feito visível. Porque ele esteve aqui na Terra. Se fez visível para todos. Por isso ele diz: não jureis nem por Jerusalém. E como é que você vai jurar por algo que ainda você está trabalhando para conquistar? Ô, Aí, Rose, vale. como você disse, né, que essa passagem de Jesus diz respeito muito ao momento daquela época, né? Por exemplo, lá naquela época, Jerusalém era o sagrado para eles. Então, quando eles juravam, eles até juravam em nome do sagrado, né? Mas jurava em nome da cidade física, da cidade física, daquela cidade. Mas naquela época, Jerusalém não representava o sagrado para eles. A Mas cidade de sagrado Salomão. dentro daquilo que eles consideravam sagrado. Que era o quê? O templo físico. Até hoje não tem lá o Muro das Lamentações? E a detalhe, que eles acham que é só deles. Que, como eu falei na aula passada, mostrei um vídeo. Eu vi um vídeo essa semana de umas mulheres brasileiras evangélicas, que estavam rezando lá no Muro das Lamentações. E elas foram apedrejadas, porque eles disseram que a cidade de Jerusalém é dos judeus. E só eles podem orar no Muro das Lamentações. Eu pergunto, essa Jerusalém que nós estamos falando aqui? Não. É daquele muro de pedra que um dia vai cair. Daquela Jerusalém material, Jesus ele proclamou isso quando ele estava com os discípulos. Ele Que, disse: na verdade, esse Muro das Lamentações para os judeus, esse que você está comentando, acabou sendo Jericó, né? Materializado. exatamente. Então, Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra, vai cair todinha. Só sobrou o muro das lamentações. Então, essa Jerusalém não é a Jerusalém celeste. Entendeu? Então, voltando aqui o segredo das bem-aventuranças, ele vai dizer assim, ó: entendamos Jerusalém como o templo que a população tinha como local sagrado, aquela população, constituindo-se como centro da espiritualização de Israel. Aqui, no entanto, no sentido que Jesus cita Jerusalém,
No sentido mais profundo, entendamos como o local em que nos encontramos com Deus. Essa Jerusalém celeste que você falou, que o Roberto falou. É o lugar onde nos encontramos com Deus. Não se trata, portanto, de cidade física, mas do templo da alma, no qual Deus se faz presente. Deus não está em nós, o reino dos céus não está em nós, e Deus está no reino dos céus. Ratifica-se esse entendimento no célebre encontro de Jesus com a mulher samaritana, no poço de Jacó, em Sicar, quando Jesus, questionado por ela, que ela pergunta para Jesus sobre o local onde se devia orar. Ela diz, Senhor, aonde é que devíamos orar? Aí ela diz, seria no Monte Gerizim, onde seus pais, os pais dela, samaritanos, adoravam a Deus, ou em Jerusalém, onde os judeus faziam oração? Ela quer saber onde deve orar. Lá no Monte Gerizim, que é onde os pais delas nasceram, ou em Jerusalém? Jesus responde, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, Gerizim, e nem em Jerusalém, aquela cidade de pedra, adorareis o Pai. Entendeu? Não é lá que vocês vão adorar o Pai. Chegará, ele diz, chegará a hora, já vem a hora, né? Mulher, creme, a hora vem que nem neste monte Gerizim e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Já vem a hora, quer dizer, quando ele diz já vem a hora, cada um a seu tempo de entendimento. Entendeu? Já vem a hora. Quer dizer, a hora é uma hora. Significa o quê? Individualidade. Já vem a hora. A hora é para cada um dentro do seu tempo. E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Está lá em João, capítulo 4, versículo 20, 21 e 23, 34. Entendeu? Então, eu vou até anotar aqui. João, capítulo 4, 20, 21 e versículos... pode botar capítulo 4, versículo de 20 a 24. De 20 a 24. Deixa eu só botar aqui. Eu gosto de marcar isso. Então, eles aqui. Então, nós não ficaremos adorando Deus nem em Gerezim, nem em Jerusalém, nem em Jericó, nem em Roma. Já vem a hora, cada um a seu tempo. Cada um terá a sua hora, porque somos individualidade. Não vai ser igual para todo mundo. E depois ele diz, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Interpretemos assim, Jerusalém não como cidade dos homens, mas sim como a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esta cidade de Deus é o local em que cada um, fechando as portas para o mundo material, volta-se para dentro do templo da alma e sintoniza em secreto com Deus. Jesus não falou isso? Recolhe-se no seu quarto e reza em secreto com Deus. Aí todo mundo diz, muita gente diz assim, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e reza para Deus. Não tem pessoa que interpreta isso? Que interpreta assim, né? Procure seu quarto, feche a porta, fique em silêncio, recolhido e reze em secreto por Deus. Aí a pessoa fala do quarto físico mesmo, do nosso quarto onde a gente dorme. Então ele diz aqui, essa cidade de Deus, que é Jerusalém, é o local em que cada um fechando
as portas para o mundo material. Então, quando Jesus diz, feche a porta do seu quarto, feche as portas para o mundo material. Por isso você fica no seu quarto. E volta-se para dentro do templo da alma e sintoniza em secreto com Deus. Hein, Rose? Vai, É a sintonia direta, né, com Deus, sintonia sozinho é, você e é com o, todas as coisas materiais por fora, né? Para exatamente, fora, é o que a fora, nossa longe. amiga Marilena Mota falava. Faça o seu DDD, descagem direta para Deus. Direto para Deus. DDD, me lembrando da minha amiga Marilena Ah, Mota. isso aí. Voltando aqui para a gente encerrar esse trecho. Porque a cidade do grande rei, esta afirmativa. Ah, não, desculpe. Deixa eu ver onde parou. Tá, é isso mesmo. Porque é a cidade do grande rei. Esta afirmativa de Jesus mostra seu profundo conhecimento das Escrituras. Jerusalém era denominada a cidade de Deus. Está lá no Salmo 46, versículo 4. Ou cidade do grande rei, que também no Salmo 48, versículo 2. A cidade, sendo o local onde vivemos, é a representação das nossas vinculações e necessidades. Né? Campo operacional é também um ambiente que devemos transitar com toda cautela, visto ser onde encontramos viciações perigosas, ou serem frutos da nossa própria concupiscência. Por isso que ele diz, né? Porque é a cidade do grande rei. Então a gente tem que, não é? Quando a gente fala a cidade, nós ainda estamos aqui. Nós ainda enfrentamos todas essas aberrações que estão por aí. Então, a gente tem que caminhar nessa cidade onde ainda estamos, nessa encarnação, com atenção, com muito cuidado, para não nos deixarmos ser arrastados pelo aluvião. Então, ele chama isso. A cidade, sendo o local onde vivemos, é a representação das nossas vinculações e necessidades. No momento, nós ainda não somos espíritos puros. Somos espíritos perfectíveis. E nós podemos ter a Jerusalém Celeste agora? Não. Nós não temos a Jerusalém Celeste agora. A nossa cidade ainda é outra. Então, ela é essa cidade onde nos localizamos, é a representação das nossas vinculações e necessidades. É o nosso campo operacional, é onde nós estamos operando. É também ambiente em que devemos transitar com toda cautela, onde encontramos viciações perigosas por serem frutos da nossa própria concupiscência, quer dizer, ainda falta de moral. Ao confirmar que Jerusalém é a cidade do grande rei, representando aquele que é todo poder e sabedoria, o mestre abona a ideia de ser esta região onde encontramos o Criador. Então, Jesus está dizendo o quê? Olha, a Jerusalém celeste é onde vocês vão encontrar o Criador. Ou seja, nossas conquistas em base de verdadeiro amor. Então, nós ainda transitamos nessa cidade aqui, que ainda não é a Jerusalém celeste. Mas um dia, continuando a trabalhar e lembrando que o que Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, nós um dia estaremos lá, na Jerusalém celeste. Mas, por enquanto, a nossa cidade é essa aqui. É essa aqui. E graças a Deus já é essa, né? Porque ela já foi pior. Hoje ainda já é essa aqui. Mas nós devemos andar com muita cautela, para não nos deixarmos arrastar pelo mal, pelo joio, que o joio está aí, se mostrando para a gente, dizendo: eu sou o joio. Então, você hoje
não vai escolher mais o joio alegando ignorância. Você hoje, quando escolhe o joio, você escolhe sabendo que é o joio. Sabendo que é o joio, né? Então, nós temos que estar muito atento, né? Então, Jerusalém era chamada cidade de Deus, essa cidade celeste, mas nós ainda não a conquistamos. Estamos a caminho de, mas enquanto não a alcançamos, vamos pisando com nossos pés, com muito cuidado, procurando o quê? Um piso nivelado, um piso equilibrado, pisando com firmeza, com atenção, para não pisarmos nos buracos, para não cairmos em tentação, não é? Então, mas nós temos o guia, o modelo, que é Jesus. Olhando para ele, lembra uma outra passagem de Jesus que fala assim, que o Senhor vai na frente com a lanterna, com a lâmpada, e nós vamos atrás? Ele vai iluminando e mostrando o caminho. Quem segue Jesus não se perde. Pode até dar uma tropeçadinha em outro, mas logo se levanta, porque ele está ali à frente mostrando o caminho. E aí, meus irmãos? Aí ele termina dizendo: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem ainda, isso está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? E aí, meus amigos, o que vocês acharam do nosso estudo de hoje? Ainda temos os... Foi muito rico, foi muito rico. Gostei muito, né? Eu já tinha até me deparado em outros estudos com essa questão, mas você trouxe à tona e é muito legal. Façamos o homem à nossa imagem, ou seja, o, as inteligências divinas que trabalham com Deus na cocriação é que acabaram formulando em Gênesis essa frase, né? Exatamente. E nós somos feitos à imagem dele, porque eles foram homens, foram seres humanos, tiveram um corpo físico. Não é? Jesus não teve um corpo físico? E eu nunca tinha pensado nisso também, Passamos, olha só, nessa possibilidade. no plural, nós, os grandes devas da humanidade, né, espirituais, os co-criadores, não foi Deus criou dos simples ignorantes e disse para eles assim, ó, vocês vão para os laboratórios, não é? Procurar uma forma física que permita ao espírito se relacionar e progredir. E eles foram buscando forma física adequada que permitisse a esse espírito. A forma do animal não servia. É verdade. Quem se aproximou dessa forma ideal? Os símios. Não é? Os símios. É. Que tem 2 membros superiores, 2 membros inferiores. Foram os Agora, símios. se a gente E aí, analisar todo o nosso corpo humano, né, é impressionante. exatamente. Então, Nossa, eles muito foram, impressionante. até alcançar essa forma que temos hoje, houve muito trabalho do laboratório, da espiritualidade, E por trabalhando isso pelo que espírito. Pode é, falar. por isso tem o elo perdido, né? Do símil para o homem, aí tem aquele interregno que ninguém É, sabe como saiu do símil É mesmo, quer dizer, verdade. para o na homem, porque realidade, Verdade. não é que o saiu. laboratório do invisível ficou elaborando e criou o Aquele homem. corpo É. do símio, aquele corpo do símio serviu de molde, porque o símio continuou símio, mas ele serviu de molde para se formar um corpo para o espírito. Porque, ao olhar para o símio, percebe-se o quê? Ereto, pode ficar ereto, entendeu?
Então, foi aquilo que melhor se apresentou. Modelo, o modelo. E aí, esses corpos, né, esse perispírito no campo, no plano espiritual, começou a ser trabalhado. No início, os primeiros seres eram até muito parecidos com o símio mesmo. Mas depois eles foram o quê? Se elaborando. O símio continuou da mesma maneira. O orangotango, o chimpanzé, o gorila. Mas esse modelo que foi tirado, vamos dizer assim, do símio, foi se aprimorando. Conforme o espírito foi evoluindo, o corpo esse modelo foi se aprimorando, se aprimorando. E todos os espíritos passaram até aquele modelo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí o pessoal pensa, mas fiz aqui na Terra. Não, essa forma, há bilhões e bilhões de anos que ela foi criada em outros orbes. E aquilo foi, né? E para cada mundo com as suas especificidades. Mas, basicamente, é a forma humanoide. Entendeu? Façamos no plural. Ora, façamos não pode ser Deus, Deus é absoluto. Então, façamos um conjunto. Primeira pessoa do plural. Um conjunto. Porque a gente só usa o pronome nós quando é mais de um, não é? Eu e mais alguém. Nós. Façamos é um grupo. E um grupo não é Deus. Se Deus dissesse assim, fiz. Aí, mas ele não falou fiz. Esses co-criadores trabalham para Deus. Tem outras partes da Bíblia que fala dessa, que se refere assim a várias pessoas ou um grupo. Tem várias Exatamente. partes. Porque Deus utiliza a nós, espíritos, para fazer o trabalho. Afinal, a gente precisa progredir, né? E a gente não progride trabalhando. Então, Deus disse assim, vai lá, meu filho, trabalha que você vai para frente. Se esforça que você vai para frente. E Deus continua nos dando trabalho para que a gente possa progredir. Por isso que Jesus falou, meu pai trabalha até hoje. Ó, eu trabalho também, tá? Eu não cheguei aqui no estado de pureza e parei, não. Quanto mais elevados Cristos, mais eles trabalham. Mais eles trabalham. Por isso que Emmanuel diz assim: esse céu que os antigos veneravam está vazio. Aquele céu do anjinho tocando harpa, indo para um lado, indo para o outro. Quem está vendo essa viagem, né? Todo mundo sentado no jardim, descansando, vendo os patinhos, os gansos nadando, não tem essa novela Viagem? Ali, ali. Esse céu está vazio, porque os espíritos superiores estão trabalhando. Então, eles não estão sentados na grama, não. Eles estão trabalhando. Aquele céu da ociosidade está vazio. Os espíritos superiores, quanto mais elevado, mais trabalho, mais ocupação eles têm. Então, eles não têm tempo para ficar tocando arpinha, nem batendo asinha por aí, né? Estão trabalhando. Mais do que nunca trabalhando. Então, gente, semana que vem, dia 5 de novembro, bota aí, 5/11/25, a gente começa aqui. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, a gente não pode jurar nem pelo nosso corpo. A gente não tem, não é? Você não pode fazer o seu sangue parar de circular. Você pode dizer assim, coração, para de bater. Você não pode. Você não pode fazer isso. Então, nem jurarás pela tua cabeça. 5/11/25. Então, gente, maravilhoso, né? O ensinamento, né, Eu gente? assisti um estudo sobre o timo. As, todas as. A glândula. Sim, porque ele não permanece. O que permanece no nosso corpo depois da adolescência, o psiquiatra explicando, né? O doutor Sérgio, como é o nome dele, meu Deus? Sérgio, eu gosto muito de ver ele falando, né? Que ele é psiquiatra. Sérgio Felipe, Sérgio E Felipe. Sérgio Felipe, isso. Oliveira.
Nossa, eu amei aquele estudo, amei. É É isso claro, que a gente eu já sabia. estudou, já sabia da existência do timo, mas não sabia que o timo ele É aqui, permanece né? como Ele é, se eu não me engano, ele é aqui, na né? região precordial. Exatamente, ele é aqui. Na região precordial. Esses estudos É. são ótimos, Lucineia, são ótimos, Sim, porque a gente aprende tanta coisa, né? muita coisa, muita Tem coisa. muito vídeo bom Então, por aí. ele até manda manda assim, ele sugere que a gente ao orar, né, ao tiver da nossa prece, tiver algum problema em alguma parte do corpo, é o timo que revitaliza aquela área. Maravilha. E é do coração, é através né, porque ele se localiza na região precordial. Mas Pega, ali só fica. pode É falar. como se tivesse uma alma, É, entendeu? Ele não existe como órgão. Ele só sim, existe sim. como órgão até Adolescente. a adolescência. Faz o É seguinte, Lucineia, impressionante. pega esse vídeo, bota lá do nosso grupo, Evangelho do Cefa. Ah, tá, Bota lá, que eu quero ver. tá, Vê se você tá publica bom, muito lá bom. para a gente assistir. É bom, é Sim, conhecimento que a gente vai adquirindo e vai crescendo e aprendendo. Bem, meus é, irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo ano de hoje. Eu acho que foi bom para todo mundo, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essas oportunidades. Carmen, faz a nossa prece de encerramento, minha amiga, por favor. Sim. Então, muito agradecidos estamos mais uma vez por esse estudo tão importante para a nossa caminhada. Quanto mais soubermos, melhor ficaremos, mais tranquilos. Só temos a agradecer, Senhor, a Casa de Francisco, que nos proporciona esses estudos, esses conhecimentos, para que nós possamos cada vez mais estar fortalecidos com o conhecimento. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe nossos familiares, abençoe o nosso país, né, a humanidade como um todo, que nós possamos ter esse olhar de compaixão e fazer essa prece para que esses irmãos que ainda estão perdidos, né, nesse orbe, que eles possam ter a certeza desse amparo, da espiritualidade diante dos seus equívocos. Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, uma boa noite para todos. Os estudos, o trabalho continua na casa. Daqui a pouco teremos a nossa irradiação. Um beijo aí no coração de todos, tá?